te perguntar isso agora, cara. Quando deu a pandemia, foi uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi, né? E acredito que você também não. Nunca deva ter passado por aquilo. Como que foi aquilo lá, Felipe? Foi coisa de louco assim mesmo, cara? Marcelo, é uma coisa que... Porque as imagens que a gente via na TV eram assustadoras. E realmente foi. Eu tenho Assustador. muito respeito, né, por todas as famílias que tiveram aí um ente querido que se foi devido à pandemia. A gente trabalhou no limite do limite. Acho que todos os profissionais do Brasil, inclusive uma homenagem, um abraço a todos os profissionais Um abraço que a todos os profissionais que salvaram vidas, salvaram vidas. E né? arriscaram suas vidas. Suas vidas. Eu fico até arrepiado. Porque teve momentos, logo no começo da pandemia, a gente até estava conversando nos bastidores aí, não existia um tratamento eficaz. Então, todos os pacientes que chegavam na UTI, e a maioria eram pacientes muito graves, na primeira onda foram pacientes idosos, com comorbidades, com doenças, esses acabaram falecendo muito rápido. E a gente não tinha nenhuma estratégia, nenhum medicamento. Nunca passaram por isso, nada. Não tinha nada. E os melhores intensivistas do mundo, estudando, trabalhando, a gente, né, dentro de comunidades científicas ali, fóruns na internet para saber o que estava sendo feito na Europa, Estados Unidos, né, na Rússia, na China. E a todo momento surgia um estudo novo, surgia uma observação, mas nada eficaz. A coisa começou a mudar depois que viu-se que o uso do corticoide em altas doses ele modificava a doença. Então foi aí que a gente começou a empatar com a Covid, porque até então a gente só vinha perdendo. Então foi aí que mudou o cenário, mudou o jogo. E aí a gente começou a conseguir estabilizar esses pacientes e conseguir tirar esses pacientes da ventilação mecânica. Né? O que é a ventilação mecânica? Quando o paciente está com um quadro de insuficiência respiratória, a gente coloca um tubo, uma prótese ventilatória para esse paciente poder respirar, uma vez que o pulmão tenha falhado. E a maioria desses pacientes da Covid, eles evoluíam para um quadro grave de insuficiência respiratória e precisavam do tubo. Tanto é que em alguns hospitais, né, algumas regiões do Brasil, não existia respiradores, né, isso ficou sendo bombardeado aí na mídia, não existia respirador suficiente para todo mundo. Isso realmente foi uma verdade. E, graças a Deus lá no nosso cenário... Na realidade não era nem um ventilador, né, Felipe? Não tinha leito, não tinha cama, médico. não tinha médico. Teve uma época que a gente ficou sem medicamento no Brasil, no mundo, porque o consumo era tanto... A indústria não conseguiu fabricar. A indústria não conseguia entregar. Então a gente teve que usar alternativas, né, medicamentos que a gente usa muito pouco, né, e a gente acabou usando aí na rotina. Então foi um cenário assim devastador. Depois, né, da vacina, depois que as coisas foram se estabilizando, aí a coisa ficou tranquila. Aí a gente começou a entender melhor, os estudos começaram a sair, os trabalhos começaram a sair, a gente começou a entender melhor o comportamento da Covid. Mas até então era um tratamento no escuro. A gente não sabia com quem a gente estava lidando. Então foi assim, para os médicos devastador, porque a gente é treinado para salvar vidas e a gente não conseguia fazer isso. Para as famílias era muito complicado, porque elas entendiam que o paciente entrava na UTI, a chance dele morrer era muito grande, e os próprios pacientes vivendo essa situação. Na família, Felipe, nós tivemos 2 tios, a minha avó e um primo da minha mãe que faleceram na Covid. Teve um tio que foi enterrado na sexta e a minha avó no sábado, ou vice-versa. Minha avó na sexta, porque foi tão, sabe, tão junto assim. E era triste, cara. Era triste pra gente levar para o hospital. Era triste quando eles chegavam pro enterro, cara, porque assim... E o próprio velório, né, Marcelo? Não o velório tinha. Era restrito, Não tinha. Era caixão fechado. Não tinha contato, né? Era uma cerimônia fechada, você não tinha nem a dignidade de poder despedir do seu parente. Assim, você não sabia nem se era o seu parente que estava ali. Exatamente. Porque assim, no jeito que o carro da Urban chegou, já colocou em cima do carrinho, o pessoal todo vestido com aquela roupa inteira, né? Que trava inteirinho.
a gente sendo orientado a não chegar perto, o caixão ia pra lá, se tampava. Muito impessoal, né? Foi um momento triste, né, cara? Nesse ano, perdi meu pai também. Meu pai foi de câncer, né? Teve um câncer na garganta. Mas foi um ano de muita perca, né? E para vocês que são médicos, o paciente, ele vira como se fosse um amigo, um parente, Não, né? a gente tem até Vocês uma... fazem amizade com o paciente, eu tenho hoje amigos, né, que eu fiz dentro da UTI, que eram meus pacientes. E aí a gente vivendo ali, já fiquei com um paciente, Marcelo, dentro da UTI 1 ano e meio. Entre idas e vindas, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Teve uma paciente nossa, inclusive ela faleceu recente, ela ficou 1 ano e meio internada com a gente. Eu ia te perguntar isso agora. Qual foi o tempo que você pegou assim de UTI com o mesmo paciente? 1 ano e meio. Foi um ano e meio. Meu paciente assim que teve mais tempo de internação. Mas a gente acaba fazendo amizade, porque a gente está ali todos os dias. Né? Então você conhece a realidade da família, você conhece os problemas do paciente, você conhece a vida do paciente lá fora, o que ele fazia lá fora, né? O que é importante para ele, porque a gente está todo dia. E como o paciente fica muito fragilizado, ele se abre, né? Ele se abre, né? Ele fica vulnerável, né? No bom sentido, né? Ele perde as suas defesas. Então ele fica mais fácil dele falar o que ele está sentindo, o que ele está passando. A gente conhece as famílias, a dinâmica das famílias. Entendi. Aquelas famílias que se preocupam, aquelas famílias que não se preocupam. A gente vê isso muito comumente, né? Então eu brinco que quando o paciente interna na UTI, as máscaras caem. A gente só vê as verdades, tanto da família quanto do paciente. Ô Felipe, mas isso que eu falo pessoal, sabe? Você tem que viver muito bem, cara, com quem você gosta. O meu pai faleceu. Meu pai não volta mais, né, cara? Você perdeu. Não tem, meu pai, não tem o que fazer. O meu pai, ele foi embora da minha casa, me separaram, a gente era novo e tal. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que uns 18, 19. Minha irmã tinha 9. E aí foi pra rua, e aí depois um dia tava pra rua, pegamos ele de volta, dei uma casinha pra ele morar, né, lá em cima, no Setville. Ficou morando um tempo, pegou um câncer, cara. A minha mãe que acabou, olha pra você ver, minha mãe separada acabou cuidando dele no fim da vida, lava as roupas dele, enfim. Eu tenho uma imagem sempre olhando do meu pai quando ele tava na cama, cara, pequenininho, encarangado assim, já o câncer acabando com ele. Quando o UPA me ligou, falou: Marcelo, seu pai, porque a Jéssica trabalhava no UPA, né? Então, Jéssica, seu sogro acabou de falecer aqui. Desci lá, meu pai já com etiquetinha no dedão, pano branco. É uma cena muito ruim, sabe? Mas eu fiz tudo que eu pude pro meu pai, cara. Nem no enterro assim, do meu pai eu consegui assim chorar, porque assim, eu vivi bem com meu pai. Embora ele foi embora de casa, ele morava no bairro, eu encontrava com ele pra rua, encontrava com ele na padaria, encontrava com ele no bar, cumprimentava, e sempre que eu podia eu levava ele comigo pra algum lugar. Então isso que eu falo pras pessoas, sabe? Você precisa viver bem, cara. Você precisa viver bem, porque às vezes a gente tá conversando aqui agora, é a última conversa. E a gente vê isso muito, Marcelo, no dia a dia. A gente perdeu um paciente, essa história me impactou muito. Um paciente jovem, um rapaz muito inteligente, ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para a Embraer. Ele trabalhava na parte da programação dos controles do painel do avião. Menino gênio, assim. E ele descobriu, estava com uma dor abdominal e descobriu um câncer. Um câncer extremamente agressivo. É um colangiocarcinoma. É um câncer das vias biliares, dentro do fígado. E ele durou 3 meses. Mas ele, assim, nunca reclamou. Ele tinha sonhos de casar, ele tinha uma namorada, mas ele nunca reclamou. Ele sempre agradecido. E a mãe sempre do lado, a mãe dele. Eles eram, se não me engano, acho que eles eram do Nordeste. E eles vieram para cá por conta do trabalho dele, dos estudos. E esse rapaz, ele me ensinou muita coisa, sabe? Assim, eu aprendo muito com os meus pacientes. E a gente tem bastante paciente oncológico. A gente tem um serviço de oncologia grande lá no hospital. Então a gente acaba pegando esses pacientes. Anteontem, a gente também perdeu um paciente jovem, tinha acabado de ser pai, quase a minha idade. Então isso balança demais a gente, sabe? Então não tem como não sentir
a dor, não sentir o drama daquela situação. Não tem como chegar em casa normal. E a gente vê isso dia a dia, né? Eu sempre me imagino nas situações. Teve um paciente que esse também me marcou muito, com uma leucemia. 42 anos, eu estou com 40, descobriu uma leucemia avassaladora rápido. Ele começou com os hematomas pelo corpo, febre, internou. A gente fez o diagnóstico da leucemia assim, em 2 dias, rápido. E aí começou a tratar, mas ele começou a complicar e faleceu dentro de 10 dias de internação. E ele também tinha um casal de filhos pequeno, e a gente acabou fazendo uma amizade ali. A gente se vê, né, Felipe? E aí no dia seguinte, Marcelo, eu sonhei que eu estava com leucemia. Então foi um negócio que eu acordei no meio da noite, assim, desesperado. Não tem como não sair da UTI quando você vive uma situação dessa, você não transportar isso para sua vida. Eu falo isso para as pessoas, sabe? Falei, você é prova viva de que como a gente não pode reclamar de nada. De nada, de nada. De nada. Nós temos que todo dia falar que tudo é bom. Sabe isso aqui? A gente está bebendo uma água aqui. Eu tenho um paciente, Marcelo, que 3 meses ele não consegue beber uma água. E aí, quando ele coloca uma água gelada na boca, depois de 3 meses, ele fala, doutor, eu nunca imaginei que beber uma água era tão bom. Ou eu nunca imaginei que eu fazer xixi no banheiro sozinho era tão bom. Que eu poder fazer, tomar um banho, comer uma comida, sentir o gosto, o cheiro das coisas. Então a gente tem que ser grato por cada coisa que a gente tem na nossa vida. Só de abrir o olho. Só de você poder levantar da sua cama sozinho, tomar seu banho, preparar um alimento, poder levar seu filho na escola, poder dormir, poder acordar, né? Ter autonomia para ir e vir aonde você quiser sem depender de ninguém. Então, isso são coisas que no dia a dia, poder tomar um banho, a gente nem dá valor. Nem dá valor em tomar um banho, né? E como a gente estava falando aqui agora há pouco, o meu pai faleceu também, né, de câncer. E tomar um banho para ele era um desafio. Sim. Né? Lá no hospital eu tive um tio que fez tratamento oncológico lá. Tio Juvenal, esposa tia Cida. A tia Cida deve estar nos assistindo. Tinha um abraço. Um abraço para tia Cida. E foi muito bem tratado lá, infelizmente, né, por N motivos. E chegou a hora também, né, acabou não resistindo ao tratamento. Mas a palavra é essa, né, cara? É gratidão. Todo momento da nossa vida, gratidão. Gratidão. Eu vejo as pessoas, até no círculo da gente, reclama que amanhã é segunda-feira. Né, cara? Eu sempre falo pro pessoal, gente, faz o seguinte, faz uma visitinha no GAC. Isso. Vai lá no GAC. Né? Eu sou uma pessoa, Felipe, que durante a minha vida, eu sempre procurei ajudar muitas pessoas com câncer. Aqui no bairro, infelizmente, os 3 que eu me propus ajudar a levar tratamento, tinha um que eu levava inclusive no GAC, era 3 vezes por semana, ia buscar depois da químio, ouvir o sofrimento. Infelizmente, os 3 não sobreviveram, 3 crianças, né? E a gente vê como é que é duro, né, cara? A criança, eu não sei se é porque eu tenho as crianças pequenas, mas me machuca demais criança. Então, não que eu não tenha dó também, da terceira idade. Também. Mas a terceira idade a gente vê como algo natural, mais natural. Ele viveu a vida. Ele viveu e é o que vai acontecer com a gente, né? Agora, quando a natureza ela inverte o papel... Né, eu também não, com criança... Quando um pai, uma mãe precisa enterrar o seu filho, é muito dolorido, né? Eu falo que hoje eu procuro não visitar mais, Felipe. Quando chega aqui um pedido de ajuda, eu ajudo sem visitar. Porque parece que eu quero que aquela criança fique igual a minha. A vida que eu dou para minha criança, eu quero dar para aquela criança. Sim. E a gente não tem condição, né? Então é muito dolorido, cara. Quando eu fiz um estágio, eu estava no final da faculdade, Marcelo, nos últimos 2 anos, a gente chama de internato. É onde o estudante ele sai da sala de aula e ele vai para o cenário de hospital. Então ele vai para emergência, ele vai para cirurgia, ele vai passando nos estágios de todas as especialidades. Quando eu passei na pediatria,
Eu fiz faculdade lá no Rio de Janeiro, eu sou natural de Petrópolis. Inclusive, eu recomendo que todos visitem Petrópolis, que é uma cidade muito bonita e muito histórica, né? Tem muita história. Ontem a entrevistada nossa disse que Rio de Janeiro é um lugar que ela quer voltar sempre. Não, o Rio de Janeiro é muito bonito. Eu acho que vale a pena a visita. Você tem que saber onde você vai, né? Para não entrar em nenhum lugar assim que você não conheça, com risco. Mas eu recomendo, porque o Brasil, né? Toda a história do Brasil, ela está muito concentrada ali no Rio de Janeiro. Então, todos os lugares do Rio, eles têm uma fonte histórica, eles têm um porquê, eles têm uma história muito bonita. E Petrópolis não é diferente, né? A família imperial era a cidade a casa de veraneio da família imperial, eles iam para lá, né? Dom Pedro. Então, a história da cidade é uma história muito bonita. E hoje, Petrópolis é um polo gastronômico. Além de excelentes restaurantes, inclusive até restaurantes premiados, a gente tem boas cervejarias. Isso que eu ia te falar, tem uma cervejaria de Petrópolis, uma cerveja de Petrópolis, não tem? Tem a Boêmia, né? Tem a Petra, que é do grupo da mesma da Itaipava, e você tem outras pequenas cervejarias também. Mas a mais famosa de Petrópolis é a Boêmia, onde começou a primeira cerveja do Brasil. Depois, hoje, você vai lá, tem várias pequenas cervejarias. Assim, a história vem mudando, né? Então, Belo Horizonte hoje é um polo cervejeiro, Curitiba é um polo cervejeiro e Petrópolis também vem se destacando. Estive em Belo Horizonte ano passado. Eu vi que lá realmente... A cena da cerveja lá está muito boa. Está forte lá. Muito forte. Petrópolis também vem. Claro que é uma cidade bem menor. Bem menor. Mas Belo Horizonte é capital, né? Então... Tem um polo cervejeiro muito grande, até por conta da história mesmo que a Boêmia tem dentro da cidade. Se você for a Petrópolis hoje, tem a fábrica da Boêmia, que hoje é da Ambev, né? Mas você pode passear lá dentro, conhecer um pouco da história do Brasil, que tem a ver com a história da cervejaria. E você visita a cervejaria, tem degustação e do lado tem um bar, né? O bar da Boêmia, onde você bebe cervejas que só tem lá. Então, acho que vale muito a pena a visita. A visita, né? Muito, muito. Felipe, como que você enxerga o futuro da medicina, a tecnologia? Porque assim, a gente sabe hoje que cirurgias são feitas por robô hoje, né? Hoje a gente tem a cirurgia robótica, sim. Você está ali e o robô está trabalhando. Inclusive, o robô está vindo para São José, né? Hoje a gente, em São Paulo, né, tem o robô, mas o Hospital Vivale já está trazendo esse robô para São José. Acho que até o final do ano o robô vai estar funcionando. E vai ser o primeiro na cidade? Vai ser o primeiro da região. Da região. Hoje a gente só tem na capital, acho que Campinas também tem, mas assim, aqui na região vai ser o primeiro. A tecnologia, Marcelo, dentro da medicina, ela é sempre muito bem-vinda, né? Se você comparar, falando do meu tio, que meu tio viveu, ele estava vendo ali o início da tomografia, do ultrassom. Hoje, a tomografia e o ultrassom são exames assim do dia a dia. Do dia a dia, rotineiro, né? A gente viu aí a evolução da ressonância, o que a gente consegue fazer com ressonância. E hoje a gente tem a inteligência artificial. Antes disso teve a cirurgia laser, não teve? Cirurgia por vídeo, né? Por vídeo. Antigamente a gente fazia ela aberta. Aquele corte, hoje né? Você tem um cortava pontinho só. Cortava o paciente ali, né? Todo o abdômen. Hoje a gente tem a cirurgia por vídeo, minimamente invasiva, que a gente fala, né? O paciente ele opera num dia, no outro vai para casa, com cicatrizes pequenininhas, né? Só por conta da inserção ali do vídeo. Né? Do vídeo e das pinças. Então, assim, a medicina ela avança muito rápido. E a gente tem que acompanhar esses avanços, senão a gente fica para trás, principalmente na UTI. A UTI, a terapia intensiva, ela é uma especialidade que ela está muito ligada dentro da tecnologia. A gente teve agora, no último mês, a visita de um fornecedor trazendo monitores novos, né, para a gente monitorar o nosso paciente, passa catéter. Então, isso está sempre evoluindo. Os aparelhos de diálise, os aparelhos de monitorização, os exames de imagem. Então, a gente está sempre evoluindo. O grande desafio hoje, Marcelo, é a gente usar isso de uma forma racional, que tenha benefício para o nosso paciente e que o custo não seja tão grande. Porque se for um custo muito alto, a tecnologia não consegue
entrar e ser usada Porque no tudo dia a dia. é muito caro, né, É Felipe? muito caro, os insumos são caros. Tudo é muito caro. É precificado em dólar na maioria das vezes. A gente sabe que hoje o dólar está aí batendo 7, 8 reais. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser barateada. Ela tem que chegar na ponta, que a gente costuma dizer. O paciente, lá da ponta, ele tem que se beneficiar dessa tecnologia. Isso não serve para nada, Senão né? vai ficar no campo teórico, né? E hoje um desafio grande também é a inteligência artificial. Muita gente fala algumas especialidades médicas vão acabar. Eu acho que não. Eu acho que nada vai substituir o olho no olho, nada vai substituir um diagnóstico feito à beira-leito durante a madrugada. Carinho, né, cara? O carinho, a atenção, né? Uma mão que você aperta, um abraço que você dá, né? Um diagnóstico que você dá, um acolhimento familiar. Nenhuma tecnologia vai substituir isso. Não vai. Eles vão nos auxiliar.